Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque fora fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Pensemos quanto às duas construções. Uma importante diferença aparente entre as duas edificações provavelmente foi a de que talvez um deles construiu sua casa de modo mais rápido que o outro. O prudente certamente teve de gastar mais tempo nas obras de fundação. O perfurar de rochas, talhar e cortar o granito devem ter consumido mais dias e semanas que a construção do outro. O insensato não deparou com este atraso. A areia mole foi facilmente trabalhável para ele. Isso permitiu que ele iniciasse de imediato o assentamento dos tijolos, erguendo as paredes com incrível velocidade. Mas nem toda pressa é boa, e há quem corra demais para acabar esperando. Profissões de fé sem embasamento mostram-se frequentemente muito rápidas em aparente crescimento espiritual. Ontem não havia nem sinais de conversão. Já hoje, os professos se tornam fiéis, amanhã começam a doutrinar, um dia depois já são praticamente perfeitos. São crentes que parecem ter nascido com a altura plena, equipados de todos os atributos, assim como Minerva, quando, segundo a mitologia grega, emergiu do cérebro de Júpiter. Surgem da noite para o dia, mas com frequência, tal como a planta de Jonas, também perecem do dia para a noite. Não pretendo, com isso, levantar dúvidas a respeito do caráter genuíno das conversões súbitas. Creio que as conversões súbitas estão entre as melhores e mais verdadeiras formas de conversão. Tomem, por exemplo, a conversão do ex-insensato Paulo. Apesar disso, entre aqueles que professam terem se convertido de forma veloz, existe, para minha tristeza, grande número de pessoas que se encaixam na descrição que acabo de fazer, pois constroem suas casas muito rápido demais para que a fundação seja bem feita e duradoura. Mas também pode acontecer de alguém lamentar com amargor que faz lento progresso na graça. Tem buscado a Deus pela oração durante muito tempo, poderá queixar-se alguém. Fui humilhado e diminuído pelo sentido do pecado por semanas e semanas, e somente recentemente tive algum vislumbre de esperança, quando pude voltar meus olhos para o Salvador crucificado. Ainda tenho pouco consolo e muitas dúvidas. Muito me alegraria ter a plena luz do amor em meu coração, mas demora em minha vida irromper amanhã. Bem, amigo, você está de fato construindo sem pressa, mas se estiver fazendo de modo consistente, não terá motivo para lamentar o alicerçar profundo. Não terá motivo para lastimar haver demorado mais para chegar à paz que o seu apressado amigo, se a sua paz lhe garante toda a eternidade, enquanto a esperança dele representa tão somente uma ligeira posse no reino da fantasia, logo desfeita pelo vento e pela tempestade. Das duas casas, uma foi construída, não tenho dúvida, com muito menos cuidado que a outra. Fazer fundação em leito rochoso, repito, leva tempo e exige trabalho. Quantas vezes o construtor prudente certamente não parou para limpar o suor do seu semblante? Quantas vezes se recolheu à cama extenuado por conta do seu dia de trabalho, sem que houvesse ainda qualquer rocha à mostra sob o solo? O insensato, pelo contrário, já havia erguido as paredes, chegado ao frontão, estava quase na etapa de fazer o telhado, antes mesmo que o prudente houvesse construído sequer um sopé de fundação no solo. Diria o insensato ao prudente, referindo-se à sua própria fundação arenosa. Seu trabalho é inútil, nada tem para apresentar. Veja com que rapidez minhas paredes foram erguidas, sem que eu precisasse labutar como você.
Faço as coisas sem esforço, não me aborreço, nem aborreço as rochas do solo. No entanto, veja como minha casa se ergue e como parece brilhar. Seu processo é antiquado e absurdo. Você cava e martela a fundação como se quisesse atingir o centro da terra. Por que não usar do senso comum e avançar como eu faço? Deixe esse gemer e suspirar, faça como eu e comece a aproveitar logo o resultado. A ansiedade o irá matar. Deste modo, existem também almas realmente despertas, desprezadas por aqueles que preferem a ociosidade e a facilidade das coisas. Por alguém que se lança, por assim dizer, na tranquilidade e se gaba de estar seguro, e que nem se detém para questionar se está correto ou não em sua confiança, pois se sente confortável demais para se dar ao trabalho de investigar o assunto. Se tudo está bem, por que se preocupar com detalhes? Se o banquete está bem servido, por que se preocupar com vestes nupciais? Se acaso surge uma dúvida, o homem que detém tal segurança carnal a atribui ao diabo e a deixa de lado, quando na verdade é sua própria consciência e a voz do céu que lhe está dizendo para prestar mais atenção e não se ludibriar. Jamais faz uma oração pedindo ao Senhor para sondar seu coração e ter o controle. Tal homem não é afeito ao autoexame e não consegue aceitar que lhe digam que deve haver frutos para que haja redenção. Faz tudo na base da adivinhação entre aspas, chega à conclusão precipitada e cerra os olhos para fatos desagradáveis. Sonha que é rico e tem muitas posses, quando na verdade está nu, pobre e miserável. Que despertar ele terá um dia. Já o construtor sério é geralmente modesto e desconfiado de si mesmo. Quando ora, seu coração geme diante de Deus e teme não estar orando do modo correto. E jamais se levanta de estar de joelho, inteiramente contente consigo mesmo, até que Deus o faça realmente assim se sentir. Não se satisfaz facilmente com o estado de sua fé quanto o outro. Talvez, diz para si mesmo, minha fé não seja ainda de todo e dos eleitos de Deus. Examina-se continuamente para saber se permanece na fé. Treme só de pensar em ter uma santidade apenas na forma e sem qualquer poder. Receia e rejeita embustes e enganações e só compra ouro realmente testado no fogo. Meu arrependimento, interroga-se, será um desprezo pelo pecado ou só terei derramado uma ou duas lágrimas, estimulado por algum rito ou emoção passageira? Tenho certeza de que minha natureza foi renovada pela obra do Espírito Santo ou terá sofrido apenas alguns remendos. Debruça-se muito mais sobre as questões da alma e se esforça por encontrar apoio total que de modo algum se veja desamparado. Tem muitas preocupações e anseios, muita busca no coração, porque é sincero e não quer se enganar. Para ele, o reino dos céus é tomado à força entre aspas. Saber ser estreita a porta, apertado o caminho e que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Agradeça, querido ouvinte, se você pertencer a este segundo grupo, pois são estes os verdadeiros filhos de Deus, herdeiros da imortalidade. Sua casa tem maior custo e dificuldade e leva mais tempo para construir, mas valerá a pena ser erguida. Esteja atento para não vestir a pele do cordeiro sem ter a natureza do cordeiro, para não dizer Senhor, Senhor, enquanto ainda for servo do pecado. Tenha cuidado para não ceder a uma religião fictícia, baseando sua fé e doutrina em biografias e recebendo suposta santidade só por ter sido usada por seus pais, amigos e conhecidos. Embora lhe possa custar rasgar o coração e angustiar-se, certifique-se de que uma sólida fundação seja realmente feita e a casa seja construída de modo a resistir a provações que haverão de inevitavelmente testá-lo. Eu alegremente encharcaria este meu discurso de lágrimas, de tão premente e necessária que sinto ser esta advertência, tanto para você quanto para mim mesmo. Acredito que, apesar de um construtor insensato terminar sua obra com custo muito menor e em tempo recorde, no devido tempo, suas paredes não seriam dignas nem das piores construções. Paredes sem fundação, erguidas embasadas apenas em areia, acabariam volta e meia apresentando fendas horrorosas, aparecendo algum tijolo aqui,
um pedaço de madeira ali, necessitando constantemente de mais cimento e caiação. Que trabalho seria para os emboçadores e pintores fazer tal construção em ruína constantemente poder parecer mais apresentável? Mesmo quando uma rachadura fosse consertada em um lugar, outra certamente haveria de aparecer em outra parte. Com tal fundação, seria difícil, se não impossível, manter a estrutura unida. E não me espantaria saber que em pouco tempo o construtor insensato teria demandado maior esforço para manter suas edificações estáveis do que necessitou o construtor prudente, que trabalhou corretamente na fundação desde o começo da sua empreitada. Prestem atenção, portanto. A mera religião formal e a hipocrisia provam, afinal, ser coisas muito difíceis de se manter. O cristianismo meramente nominal. É preciso muito trabalho para se construir sua falsa reputação, escorando-a com novas mentiras e apoiando-se em velhas enganações e hipocrisia. Se um espírito não renovado, em determinada ocasião, se rebelar intensamente, terá de simular resignação para com a aflição. De outra feita, a luxúria indomada exigirá dele indulgência e o indivíduo acabará tendo de ocultar o pecado, com engano duplamente forjado. Sua oração se tornará repetitiva e vazia, tendo de levar a si mesmo a engolir toda esta horrível farsa. Enquanto isso, sua vida exterior estará sempre a um passo de ser descoberta, e ele receia que o descubram. De um modo ou de outro, vive em constante temor, como um ladrão à solta, que teme sempre que a polícia o encontre. A cada lufada de vento, sua casa ameaça ruir sobre sua cabeça. Quase chega a desejar que deveria ter tido o trabalho todo de cavar sua fundação em leito rochoso. Mas com determinação desesperada, afasta de si a voz da consciência culpada e não aceita palavra alguma de admoestação alheia. Ó caro ouvinte, em breve o verniz, a pintura, a hipocrisia se consomem, deixando à mostra a realidade que de modo algum é bela. Eis então um objeto de reflexão a ser considerado nesta vida. É mais difícil sustentar a mentira que apoiar a verdade, pois há nisso o total apoio de Deus, que abomina tudo que é falso, mentiroso e irreal. Eu lhes peço, pois, não ergam suas paredes sobre fundação de má qualidade, para que não venham a ruir quando vocês mais precisarem se abrigar e cedo não comecem a mostrar sinais de fadiga. Quanto mais um construtor insensato erguer a sua obra, maior trabalho terá para mantê-la de pé. É óbvio que cada fileira de tijolos que assentar contribuirá para aumentar o peso da obra, fazendo com que cada vez mais a fundação sobre a areia venha a ceder. Quanto mais alto chegar sua construção, tanto mais suas paredes tenderão a se inclinar e cair. Alguém que faça seu objetivo ser apenas considerado respeitável em certo local de adoração, pode até manter essa parede baixa sem precisar de forte fundação. Quem passe a fazer parte de uma pequena igreja mundana, uma igreja que não vise ao evangelho puro e à glória de Deus, pode também até manter seu falso sucesso sem muito esforço. No entanto, quando se faz parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo, pelo menos nominalmente, que busca de modo diligente preservar a pureza de todos os seus membros, descobre-se ser um árduo trabalho viver segundo a maneira que por Deus é exigida. Suponhamos, indo além, que alguém se torne um diácono ou presbítero, mas sem estar provido da graça. Seu objetivo irá custar muito mais, pois mais pessoas passarão a observá-lo e dele muito mais será requerido. Tal pessoa passará a ter de orar em público, a dar conselho e orientação a quem solicitar. Será levada a trilhar estreitos caminhos e curvas que nem poderia antes imaginar. Com que frequência acabará condenada pela própria boca? Ora essa, diria para si mesmo, pouco ou nada sei realmente sobre essas coisas no fundo da minha alma, e não obstante, tenho de falar e agir como se eu fosse escolado em Deus. Se esta pessoa se tornar líder ou pregador, tanto mais enrascada estará. E quanto trabalho terá então para sustentar seu personagem? Quando uma torre se ergue, piso sobre piso, uma base frágil acaba se inclinando com a torre, como a torre de Pisa. Mas ao contrário desta singular e ímpar estrutura, pode vir abaixo. A farsa acabará cedendo à ruína, e quanto mais se elevar, tanto mais irá acelerar
à catástrofe. Então, queridos ouvintes, quanto mais longe mirarem espiritualmente e quanto mais almejarem, pior será se não tiverem uma boa fundação, feita de verdadeira sinceridade e fé real e amor profundo e alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Terrível é de fato o caminho do cristianismo nominal ou do cristianismo sem base real, pois quanto mais longe se vai nele, pior a pessoa se torna. O pior, no entanto, é que a principal diferença entre as duas casas não estava nas rachaduras ou imperfeições visíveis, nem no preço ou no tempo da construção, mas em vez disso, no que estava fora do alcance da vista, debaixo do solo. Resumia-se a uma questão de fundação. Quantas pessoas há que imaginam que, quando algo está fora do campo de visão, estará também fora do alcance da compreensão? Pois quem você acha que será diligente a ponto de cavar para conferir como está o alicerce? Bem, diria alguém, não vejo necessidade de ser excessivamente crítico. Não me anima a ser tão investigativo. Não se deve levar em conta tanto aquilo que não se vê. Muita gente dá razão a esta cantilena, como diz os versos: pela fé e pela graça deixem os insensatos brigar. Para quem a vida é correta, errado não pode estar. Doe uma certa quantia, frequente um bom local de adoração, receba os sacramentos, seja caridoso, faça suas orações e não se deixe abalar com o que passar disso. Esse é o senso comum das pessoas. Para que afligir tanto o coração? Tudo isso não passa de tolices transcendentais. Que importância tem? Assim, certamente, o construtor insensato confortava a si mesmo, considerando o construtor prudente uma pobre e miserável criatura, um homem excessivamente justo e melancólico. A aparência exterior é tudo para a maioria das pessoas, mas nada significa para Deus. A diferença essencial entre os verdadeiros filhos de Deus e meros crentes professos não é prontamente identificável, mesmo a mentes espiritualizadas. O Senhor, porém, a enxerga de imediato. O que o Senhor aprecia é um misterioso segredo, mas na verdade o Senhor conhece os seus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,19. Distingue entre o vil e o precioso, separa os mentirosos como escória, embora não deseje de coração que venham a ser destruídos. Até que ponto, então, este é um assunto importante? Respondo: se você deseja construir sobre a rocha, amado ouvinte, cuide para ter um verdadeiro sentido do pecado. Não estou afirmando que o sentido do pecado seja uma preparação para Cristo e que não devemos nos aproximar do Evangelho até que tenhamos tal sentido. Acredito sim que há profunda abominação pelo pecado onde haja verdadeira fé em Jesus. A fé sem arrependimento é fé morta e inútil. Quando conheço falsos crentes que fazem pouco caso do pecado, tenho a certeza de que construíram suas casas sem atentar para a fundação. Se tivessem sentido a penetrante e mortífera espada da condenação do Espírito Santo, se afastariam do pecado como fugindo de um urso ou de um leão. Os pecadores verdadeiramente perdoados temem o reaparecimento do mal do mesmo modo que quem já sofreu sérias queimaduras teme o fogo. O arrependimento superficial leva a uma vida desregrada. A fé que jamais foi orvalhada pelo arrependimento jamais gera a flor da santidade. Peça a Deus sinceramente por um coração quebrantado. Lembre-se que é o espírito arrependido que agrada ao Senhor. Jamais acredite que terá com o que se deleitar se nunca viu razão alguma para se lamentar. O consolo só é prometido para aqueles que choram, como está em Mateus 5,4. Além disso, há que se buscar a fé verdadeira. Muitas coisas que os homens chamam de fé não são absolutamente a fé dos eleitos de Deus. A sincera confiança em Jesus Cristo é imitada de 1000 diferentes maneiras, e muitas vezes de forma tão precisa que somente pelo rígido autoexame é que se descobre o engano. Deve-se confiar unicamente em Cristo, a rocha. Deve-se depender exclusivamente dele, e toda a esperança e toda a confiança devem se resumir a ele. Se você crê com seu coração e não apenas da boca para fora, então você estará seguro. Como não estará se for o contrário? Deve-se ter arrependimento verdadeiro e fé real, ou então não há de ser mais do que um construtor insensato.
Deve-se buscar ainda uma experiência interior da verdade divina. Peça a Deus que a verdade queime em você. Por que algumas pessoas abandonam a doutrina da graça quando atraídas pelas alegações de eloquentes defensores do livre-arbítrio? Por que renunciam à crença de caráter ortodoxo quando encontram pensadores espertalhões que a contradizem? Por que jamais chegaram a receber a palavra no poder do Espírito Santo a ponto de ser gravada de fato em seu coração? Temo muito por nossas igrejas agora que a falsa doutrina predomina, pois sinto que muitos não têm estabelecida em si a verdade. Rogo ao Senhor por você, meu rebanho, para que venham a conhecer a verdade mediante os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, pois só então não serão deixados de lado. Virão ladrões e assaltantes, mas como ovelhas de Cristo, vocês não os ouvirão. Uma coisa é ter uma crença, outra, completamente diferente, é ter a verdade gravada nas tábuas do coração. Muitos falham neste ponto, por não ser a sua verdade feita de experiência real. Busque ainda que sua fé possa produzir uma santidade pessoal. Não acredite estar salvo do pecado enquanto continuar a viver em pecado. Se ainda encontra prazer na luxúria, não é ainda um filho de Deus. Se continua dado às mesmas coisas que antes, e note, muitos que se dizem crentes o são, ainda que em casa e não vejam nisso algo que as pessoas, por não verem, irão criticar ou achar qualquer coisa, a graça de Deus não fez a obra em você. Não precisa nem se demorar em autoexame, pois logo há de concluir que está em falta. Se tivesse sido renovado no espírito, não apreciaria essas coisas mais que os anjos. É preciso que nova natureza lhe seja implantada, pois onde não existe tal santidade de vida, por mais que se construa e muito se gabe da edificação, esta nada passará de um pobre e miserável embuste, e você acabará ruindo quando das tempestades. Falta de profundidade, de sinceridade e de verdade na fé, eis as faltas principais dos nossos tempos. Falta de olhar para Deus, de lidar de modo sincero com sua própria alma, negligência em usar do bisturi sagrado no coração, negligência da garantia de busca que Deus nos dá contra o pecado, descuido quanto a viver como Cristo, muito ler sobre Ele, muito falar sobre Ele, mas pouco se alimentar realmente de sua carne e pouco beber de seu sangue. Eis as causas das profissões de fé cambaleantes e esperanças infundadas. Tentei assim elucidar a parábola, mas procurei não desencorajar alma sincera alguma. Meu objetivo foi apenas dizer a vocês: tornem firmes seu chamado e eleição, como disse o apóstolo Pedro, porque essas são as marcas do chamado e da eleição. Construam com amor e sinceridade e profundo desejo por Cristo e realizem a obra no poder do Espírito Santo e não se deixem enganar.